Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou o professor Alexandre Donato, desta que é a disciplina aí do encontro do homem com a natureza, né? Vamos ver o que temos para a aula de hoje, é a aula de número 12, o objeto de conhecimento, América Latina, e o detalhamento, América Central. Ok? Vamos à aula então. Então, gente, nós vamos falar nessa aula um pouco sobre a América Central, né? Então, só para lembrar, a América, que é esse nosso continente, onde está o Brasil, ele é dividido em três grandes porções, né? É a América do Norte, a América Central e a América do Sul, ok? Vamos aí a alguns detalhes sobre a América Central que são importantes para a compreensão geral do que vamos abordar hoje, ok? Então, a América Central, essa porção, corresponde aí a apenas 2% do território latino-americano. Então, veja só, de 100% para 2%, nós estamos vendo que é uma pequena parte territorial, então, de todo o continente latino-americano. A América Central pode ser dividida em duas partes, tá? Uma dessas partes é a continental, e a outra parte é a insular. Então a gente vai ver que a parte continental é essa que se emenda ali com a América do Sul e com a América do Norte. E a parte insular é todo aquele grupo de ilhas que forma a América Central. É formada ainda por 20 países independentes e mais 13 territórios que pertencem a outros países, né? A exemplo do que acontece aqui também na América do Sul, ou aconteceu durante um bom tempo. Formada majoritariamente por países que foram colonizados pela Espanha. Então, esse majoritariamente é o mesmo que dizer maioria, né? Então, a imensa maioria aí dos países da América Central foi colonizada pela Espanha. Vamos aqui dar uma olhada em um mapa. Conforme vocês podem observar aqui, nós temos a América Central. Então, a parte de cima ali emenda com a América do Norte e essa parte de baixo emenda com a América do Sul, tá? Então, essa parte que nós estamos vendo agora, ela é chamada de continental ou ainda istmica, tá? E você sabe o que seria o istmica? O continental de continente. O istmica tem uma explicaçãozinha diferente, a gente vai dar uma olhada aqui para você entender direitinho porque que também é chamada de istmica. Então vamos lá. O termo istmo quer dizer exatamente isso que nós estamos vendo aqui. É uma estreita faixa de terra que liga duas porções terrestres maiores. Então, aquilo que nós estamos falando desde o começo. Nós temos a América do Norte, uma grande porção, a América do Sul, outra grande porção, e essa parte central, a América Central, é um istmo, né? Por isso que é chamada de América Istmica ali, que é uma estreita faixa realmente de território, de terra, que liga aí essas outras duas porções que são bem maiores, ok? Vamos adiante aí com outros dados, então, para a gente ir cada vez mais se inteirando. Então, sobre a população desses países da América Central continental. Então, lembrando, tem a parte continental, ligada ao continente, e a parte insular das ilhas. Vamos falar aqui da parte continental. A população absoluta, o total, está próxima dos 50 milhões de habitantes, aí com uma representatividade maior, né, representatividade populacional da Guatemala e Honduras. São países em desenvolvimento que apresentam deficiências principalmente aí no que diz respeito a saneamento básico, saúde e educação, tá? Então a gente ouve falar muito sobre essas deficiências ali nos países da América Central. Há lá naqueles países ainda uma desestruturação política e social que se origina no passado, lá desde a época da colonização de exploração. A colonização de exploração é aquela em que os colonizadores tomavam conta do território, tomavam posse ali do território e tudo o que lhes interessava era explorar as riquezas naturais, né?
e nada mais. E isso deixou aí alguns legados, algumas heranças, né, funestas, aí, sinistras de instabilidade política, de corrupção e também de desigualdade, tá? Isso é muito comum de se observar nesses países da América Central. Não só lá, mas também lá se observa bastante. Vamos adiante aqui e agora observar esse mapa, porque nós vamos falar aqui da América Central insular. Então, lembrando e enfatizando sempre, a parte continental liga ali as duas porções maiores do continente americano, a parte insular é a parte das ilhas, tá? Vamos dar uma olhadinha aí, a gente vai ver alguma coisa sobre as Antilhas, e aí a gente já comenta a respeito delas. A América Central Insular também é chamada de Caribe e ainda de Antilhas, e pode ser dividida segundo o tamanho das ilhas. Antilhas são um conjunto de ilhas que se estendem da Flórida indo até a América do Sul. Todavia, são também conhecidas como Caribe. As inúmeras ilhas estão reunidas em 3 grupos. Começamos a divisão com o arquipélago de Lucaia, dividido entre as Bahamas e as ilhas Turks e Caicos. O segundo grupo é formado pelas Grandes Antilhas, inclui Cuba, Haiti, República Dominicana, Jamaica e Porto Rico. Este último é um estado livre associado aos Estados Unidos. Isso quer dizer que Porto Rico está a meio caminho entre a soberania plena, típica de um estado nacional, e a subordinação a outro país. O último grupo é formado pelas Pequenas Antilhas, composto por Antígua e Barbuda, Dominica, Granada, Santa Lúcia, São Cristóvão e Neves, São Vicente e Granadinhas, Trinidad e Tobago e Barbados, que são países autônomos, enquanto outras são possessões francesas, britânicas ou holandesas, como Guadalupe e Martinica, que pertencem à França. Ok, então, gente, entenderam ali as Antilhas, né? Essa parte insular toda ali do continente, da parte continental da América Central, forma ali as Antilhas, que são divididas aí nessas partes que nós vimos, né? Então, nós temos ali ilhas que têm uma expressão territorial maior e também temos ali algumas ilhas bem menores, né? Vamos lá adiante, então, falar um pouco sobre esses países da América Central insular, ou seja, dessas ilhas. Então, sobre a população absoluta dos países da América Central insular, nós temos aí aproximadamente 40 milhões de habitantes e a maior representação demográfica está lá em Cuba, Haiti e na República Dominicana. Muitas dessas ilhas, portanto, da parte insular da América Central, enfrentam deficiências de diversas naturezas, tá? Incluindo aí e principalmente, eu diria, dos serviços básicos. E aí o que nós temos lá nos serviços básicos? Temos o próprio saneamento básico, temos lá os serviços de saúde que tem que estar na base ali do atendimento social e a educação, não é isso? E aí essas deficiências aumentam à medida em que as áreas são mais remotas, né? Ali dos grandes centros desenvolvidos ou os mais desenvolvidos, e aí esses que são os menos desenvolvidos. Existem ainda alguns países insulares da região, lá da América Central, que enfrentam desafios de desestruturação política e social. E o que acontece com essa desestruturação política e social? Nós temos lá instabilidade política, corrupção, o que não é muito difícil de a gente ouvir falar aí, não somente lá, como eu ia dizendo, e também conflitos sociais, tá? E esses são muitas vezes relacionados à história colonial e à dependência econômica de potências estrangeiras. Lembrando que história colonial diz respeito àqueles legados, né? A herança que os países que colonizaram ali algumas áreas deixaram aí para a continuidade histórica. Lá na América Central também, gente, falando um pouco sobre a questão física, nós temos uma interessante configuração ali das placas tectônicas, né? Então essa América Central, ela se localiza numa região de encontros de diversas placas tectônicas. Você lembra lá o que são as placas tectônicas?
Então nós temos a constituição aí do globo terrestre e nós sabemos que essa crosta onde nós pisamos, ela está, eu vou usar um termo aqui bem coloquial, ela está boiando em magma, não é isso? De formas que essas placas, que são rachaduras, que são formadas pela rachadura dessa crosta, elas ficam ali em movimento, tá bom? Então, isso, no caso da América Central, explica a origem das cordilheiras que existem por ali, principalmente no encontro da placa de Cocos com a placa do Caribe. Daqui a pouco a gente vai ver um mapinha, você vai entender direitinho. Além das cadeias montanhosas que existe lá na região, a movimentação tectônica do subcontinente dá origem também aos vulcões ativos que existem por lá, tá? E não são poucos, não. Além disso, nós temos também vulcões inativos e temos também, nessas áreas de encontro das placas tectônicas, terremotos, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui no mapa, você vai entender do que a gente está falando. Então, temos aqui, na legenda, observem aqui, ó, só dar uma enfatizada, nós estamos falando dessa parte aqui central, né, da parte central das 3 partes do continente americano, e aqui nesse mapa nós temos, vejam esses traçados, essas linhas azuis em maior destaque, o azul mais forte, nós temos a divisão das placas. Então, quando falamos ali em placa de Cocos com placa do Caribe, nós temos essa região aqui, ó, placa de Cocos, placa do Caribe, tudo bem? Aqui, nesses triângulos vermelhos, nós temos os vulcões que estão em atividade. Essas bolinhas roxas falam sobre os principais locais de terremotos, especialmente esses que foram registrados aí após 1900, os anos 1900, não é isso? Essas setas que você observa aqui, por exemplo, e aqui, nesse outro encontro de placas, diz respeito ali ao movimento que as placas tectônicas fazem. Então, se nesse caso aqui elas estão se afastando, aqui elas estão se encontrando, tá? E aí, como a gente tinha falado, os traços azuis são exatamente esses limites das placas tectônicas. Deu para entender então que pelo fato de nós termos aqui esses encontros, nós temos uma área, ou mais que uma área, né? Áreas de instabilidade que alguns estudiosos chamam de instabilidade tectônica. Vamos dar uma olhadinha num outro mapa, que seria o mapa físico da América Central. E aí você já passou lá pelos estudos de cartografia, né? Quando a gente fala nos mapas temáticos e falamos de mapas físicos, nós estamos falando aí da estrutura física do terreno, não é isso? E aqui, neste caso, nós temos a América Central, a porção continental ou istmica, né, que é essa aqui, e aí nós temos aqui a parte insular, que é todo esse conjunto de ilhas que aqui aparece. O que nós podemos observar sobre as diferentes cores aqui? Quanto mais próximo nós estamos desse laranja mais escuro, aqui, ó, nós temos mais altitude, ou seja, em relação ao nível do mar, nós estamos mais altos, né? Há eventos ali, montanhas, cordilheiras ou picos que se projetam ali a cerca de 3.000 metros. Aqui, ó, você pode ver que nós temos ainda picos a 3.000, quase 4.000 metros, que é o caso do Cuilco, e o Tajumulco com mais de 4.000 metros, né? E aí, à medida em que nós vamos descendo essa regra, essa paleta de cores, quanto mais próximo nós estamos do verde, menores são as altitudes, ou seja, nós estamos em altitudes mais próximas do nível do mar. Então, observe, né, que o litoral, por exemplo, é todo praticamente de baixas altitudes. Aqui em algumas ilhas, nós temos poucos eventos de altas altitudes. No caso aqui, nós temos Duarte com 3.175 metros, mas na imensa maioria aqui das ilhas, nós temos
baixas altitudes em relação ao nível do mar. Agora a gente vai dar uma olhadinha, aproveitando essa questão que nós estamos falando dessa parte central da América, nós vamos ver uma possibilidade logística bastante interessante que foi construída pelo homem, inclusive, tá? Para que a gente pudesse ali transitar com navios do Oceano Pacífico para o Oceano Atlântico ali, ligando esses dois oceanos, sem precisar dar uma volta lá embaixo, perto da Antártica, para chegar ao outro lado do continente. Vamos dar uma olhadinha aí sobre o Canal do Panamá. O Canal do Panamá foi construído em 1914. Antes dele, navios que precisavam navegar entre os oceanos Atlântico e Pacífico tinham que contornar toda a América do Sul, uma distância de quase 15 mil quilômetros. No Panamá fica um dos trechos de terra mais estreitos separando os dois oceanos, são 65 quilômetros. Por isso, no Panamá foi construído um grande atalho marítimo. Rios antigos, como o Rio Chagres, serviram de base para a construção de lagos gigantescos artificiais, por onde os navios atravessam o país. Mas o canal não é feito só de lagos artificiais. O território panamenho possui em certos trechos uma altitude de 26 metros acima do nível do mar. Foi necessária a construção de 3 sistemas de comportas para os navios subirem e descerem de nível durante a travessia. Na entrada do canal, o navio passa por 3 comportas que irão nivelá-lo com a altura dos lagos artificiais. Na primeira e segunda comporta, o navio sobe 8 metros em cada, e na terceira sobe 10 metros. Na saída do canal são mais 3 comportas, porém com o sistema inverso, baixando o nível de água até o navio voltar ao nível do mar e seguir viagem. Durante a travessia, o piloto do navio deve ceder o comando da embarcação e barcos rebocadores executarão as manobras. As passagens das comportas são estreitas e o navio precisa passar por 3 delas. A embarcação passa a ser puxada por 6 pequenos trens, que a mantêm super alinhada. Toda a travessia do canal pode durar até 10 horas. Os maiores cargueiros que atravessam o canal medem até 32 metros de largura por 294 metros de comprimento. A passagem deles é tão estreita que entre a lateral do navio e as paredes só cabe um pneu de bicicleta. Gente, fantástico esse Canal do Panamá, né? Então, se ele não existisse, se ele não tivesse sido construído aí à luz de todo o requinte, né, da engenharia para fazer esses movimentos de subida e de descida dos navios, nós teríamos aí prejuízos imensos em termos logísticos se um país saísse, ou se um barco, se um navio saísse do lado do Oceano Atlântico, fosse, por exemplo, para um país ali do Oceano Pacífico, né? Isso nós vamos ver depois. Nós temos aí uma diferença imensa, uma grande economia com a construção do Canal do Panamá. Vamos dar uma olhada aí em clima e vegetação da América Central, tá? Olhando aqui no primeiro mapa, nós temos os climas e as correntes marítimas, tá? E essas correntes marítimas, que estão representadas aqui por essas setas, como essa aqui, elas são correntes marítimas quentes, tudo bem? Nós estamos ali, ó, logo abaixo aqui do Trópico de Câncer. Então, abaixo do Trópico de Câncer, o mais importante dos paralelos aqui embaixo já é a linha, o paralelo do Equador, não é isso? Então, em termos aqui de climas, nós temos nas partes aqui dessa tonalidade um rosa, né? Nós temos o clima equatorial. Na parte amarela, então aqui é o equatorial, na parte amarela nós temos clima tropical, e aqui nas partes verdes, que aqui nós temos uma grande, inclusive expressiva, nós temos os frios de montanha, tá bom? Então, com certeza aqui nós temos, como nós vimos no mapa anterior lá, que tratava da altimetria do terreno, nós tínhamos lá alguns picos aqui, né? Grandes altitudes. No que diz respeito à vegetação, nós podemos observar aqui 3 tipos principais, né? Então, de acordo aqui com a legenda, floresta tropical, que é a parte do verde mais escuro. Essa parte do verde mais claro seria a vegetação de altitude, que aí
diz respeito a essa área aqui, não é isso? Conforme a gente viu ali nos climas. E aí nós temos a savana, onde esta região aqui tem uma maior expressão territorial desse tipo de vegetação. E como será que é a composição étnica da população da América Central? Vamos dar uma olhada aqui. Nos países de porção continental da América Central, a população é, na maioria, descendente de europeus e de indígenas. Então, esses descendentes de europeus, você deve já ter percebido, isso diz respeito às épocas coloniais, não é isso? Então, na época da colonização, esses camaradas vieram lá da Europa e aí fizeram ali a colonização de alguns países e aí, por isso, a população tem descendência também de europeus. Já no Caribe, há uma maior presença de afrodescendentes, e aí a situação muda para a África, né? Sendo que a maioria, em alguns países, seguidos de mestiços, de brancos com negros. Vamos dar uma olhadinha aqui nos quantitativos da população, não é isso? Lá na América Central, e aí eu queria enfatizar com você aqui o seguinte: esses países que estão em azul, eles são da parte continental. Os países que estão em vermelho aqui são da parte insular. Então observa aí que os 5 primeiros países, né, misturam aqueles que estão no continente ou istmicos com aqueles que são ilhas, os insulares. Então a gente observa que de Honduras para cima até Guatemala, nós temos aí mais de 10 milhões de habitantes. Sendo que a Guatemala tem lá 17.357.886 habitantes, né? Esse número cai já para a casa dos 11 milhões para o Haiti, permanece até a casa dos 11 milhões ali em Cuba. Aí de Honduras para baixo, ali a partir de Nicarágua, começa a decrescer e a gente vai observar a Jamaica ali, né? Nós temos mais de quase 3 milhões de habitantes, 2.827.377 habitantes. E aí a gente vai dar uma olhada aqui na continuidade, me desculpem, e a gente vai ver aqui que nessa tela nós temos a maior parte dos países, então, de ilhas, não é isso? E aí nós temos de Trinidad e Tobago, que já está ali na casa dos 1.500.000 habitantes, né? E vamos até São Cristóvão e Neves, que tem ali 47.657 habitantes. Então temos uma variação bastante grande, desde lá da Guatemala na casa dos 17 milhões, até aqui São Cristóvão e Neves na casa dos 47 mil habitantes, tá bom? E como será que se comporta a economia por lá? Na parte continental, as principais atividades econômicas estão relacionadas ao cultivo de produtos tropicais para o abastecimento do mercado externo. Hoje o café e a banana cultivados em grandes fazendas estão entre os principais produtos que são exportados da América Central. Além disso, a gente pode falar, por exemplo, sobre a agricultura de exportação e de subsistência. Então, você sabe que há uma diferença aqui, né? Nessa área pratica-se a agricultura comercial de produtos tropicais e de subsistência. Grande parte da produção agrícola de exportação é realizada em extensas propriedades monocultoras. É interessante esse termo, porque o que será uma monocultura, né? Uma monocultura ali agrária, por exemplo. São grandes propriedades que cultivam um tipo só de planta, né? Uma grande plantação de soja, por exemplo, que não é o caso da América Central, mas só para dar um exemplo. Então elas estão sempre localizadas em áreas de clima quente e úmido no litoral com o Oceano Pacífico, ok? Além disso, no litoral do Atlântico e nos altiplanos predomina a agricultura de subsistência. Então naquelas partes onde nós temos grandes extensões de terras planas, nós temos as grandes monoculturas. Aqui onde nós temos os altiplanos, que são bastante variações aí na altimetria do terreno, nós temos uma agricultura que é praticada ali mais manualmente, né, em pequenas propriedades, com o emprego de técnicas que são consideradas tradicionais e de mão de obra que geralmente
reúne ali as pessoas da família, tá? Os principais produtos cultivados aí em termos de subsistência são milho e batata. E sobre a indústria e o extrativismo mineral, não são atividades muito expressivas lá na América Central. Na maioria dos países, a indústria é voltada para o beneficiamento de produtos agrícolas, esses destinados à exportação e à produção de bens de consumo também e materiais de construção, que aí é para o mercado interno, ok? Já na economia insular, a principal atividade econômica da região do Caribe é a agricultura. E aí o que se destaca na agricultura na região do Caribe? Cultivo de cana-de-açúcar, cujo maior produtor é Cuba, tá? Também são cultivados banana, fumo, café e algodão no sistema de plantation. Só ali aquela produção de fumo, né? Lembrem que os charutos cubanos, por exemplo, são bastante famosos aí no mundo todo. A agricultura familiar, então, na área insular é praticada na maioria dos estabelecimentos agrícolas, com técnicas também tradicionais e pouca tecnologia. Isso devido à baixa produtividade lá dessas áreas onde são cultivadas, né? E aí, essa produção geralmente é destinada à subsistência, tá bom? Então, a subsistência ali é a sobrevivência de base ali, o mercado local e as necessidades primeiras, né? Passou a receber investimentos para gerar novos empregos do campo, essa agricultura de subsistência, e daí então nós tivemos lá diferentes projetos que estão dando uma valorizada nesse tipo de cultivo lá da agrícola, não é isso? Vamos falar um pouquinho sobre mineração. Então, na mineração, lembrando que nós estamos falando da área insular, Trinidad e Tobago é destaque na produção de gás natural e de petróleo, que tem os Estados Unidos, inclusive, como o seu maior comprador. E aí, vamos lembrar que os Estados Unidos são o maior produto interno bruto do mundo e que ter ele como o principal comprador de algum dos produtos ali de algum dos países, isso significa que há seguramente uma renda ali, né? Na indústria, a indústria é pouco desenvolvida, fica restrita lá ao beneficiamento de matérias-primas agrícolas, a confecção de roupa e ao artesanato local, especialmente lá na fabricação de cestas e artigos de cerâmica. Então isso me faz lembrar também o que nós vemos aqui na produção artesanal nessa região ali, especialmente de Belém, né? O pessoal trabalha muito com palhas, com cestaria, aqui no Amazonas também acontece, mas lá em Belém bastante coisa de cerâmica, na área ali do Pará. Existe ainda aquele detalhe que se fala muito sobre aquelas regiões, sobre os chamados paraísos fiscais. O que seriam os paraísos fiscais, né? Os países caribenhos recebem grandes somas de dinheiro que podem ser depositadas sem a necessidade de declarar a sua origem. Os depósitos são protegidos por leis que beneficiam o sigilo bancário. A isso equivale dizer que se alguém tem lá um montante de dinheiro que foi arrecadado de forma ilegal, se ele conseguir depositar esse dinheiro lá num dos bancos dos paraísos fiscais daquela região dos países caribenhos, é possível que nenhuma investigação vá ameaçar de se obter ali alguma informação sobre quem depositou e a quantia de dinheiro que foi depositada. E aí, vamos encerrar falando sobre o turismo, né? Que devido às praias e às florestas tropicais, o turismo representa uma importante fonte de renda para os países caribenhos. Inclusive, temos lá algumas das ilhas mais caras do mundo para serem visitadas. É isso? Eu espero que você tenha gostado dessa aula. A gente se vê numa outra oportunidade.